Recentemente, estamos assistindo uma controvérsia sobre a utilização da hidroxicloroquina, associada ou não a outros medicamentos, no tratamento da infecção pelo coronavírus. Um grupo de pesquisadores brasileiro publicou há poucos dias um documento em que diziam que, a despeito da ausência de evidências científicas robustas, as evidências existentes já permitem a indicação universal desse tratamento. Um outro grupo de pesquisadores brasileiros acha que não existe ainda evidência científica robusta que permita a indicação universal desse tratamento. Um terceiro grupo de médicos envolvidos com o tratamento desse paciente diz que sua experiência pessoal tem sido positiva e que, por isso, acreditam e prescrevem a hidroxicloroquina para os seus pacientes. A pergunta que se faz nesse momento é: o que é a evidência científica? Porque uns acreditam que ela é suficiente e outras não. Quando nós queremos saber uma verdade sobre alguma coisa, nós fazemos uma pesquisa. Por exemplo, a verdade sobre um tratamento. Esse tratamento é mais benéfico do que danoso? Ele vai evitar a morte? Ele vai trazer a cura? Ou ele vai piorar a condição da pessoa? Ele vai aumentar a chance dela morrer? Ele vai trazer reações adversas que vão prejudicar a saúde desse paciente. Eu vou dar um exemplo para mostrar o que eu estou querendo dizer. Vamos supor, e eu vou me referir agora a uma verdade que nós conhecemos e não uma que nós desconhecemos, que eu traga aqui um objeto chamado moeda. E por algum motivo nós não sabemos que a moeda tem dois lados, um lado cara e um lado coroa. E a minha pergunta, eu chego e digo: olha, eu estou com esse objeto, não consigo distinguir se os dois lados são iguais ou se um lado é diferente do outro, e eu vou conduzir o experimento. Ou melhor, eu conduzi o experimento. Eu joguei essa moeda para cima, lancei essa moeda para cima 4 vezes, e nas 4 vezes caiu cara. A partir desse experimento, eu concluí que a moeda tem apenas uma face dos dois lados, cara de um lado e cara do outro. Um pesquisador com mais experiência em leitura de artigos científicos, em analisar artigos científicos em medicina baseada com evidência, lê o artigo e diz: olha, o seu artigo realmente sugere que a moeda tenha os dois lados iguais e que os dois lados sejam cara. Mas ele tem restrições metodológicas que não permitem com que você afirme isso. Por exemplo, você diz que caiu cara nas 4 vezes, mas você não nos provou, não nos mostrou esse resultado. Não foi filmado, por exemplo, você jogando, lançando a moeda para o alto com o resultado. Um outro ponto: se você tivesse lançado essa moeda 20 vezes, teria caído cara as 20 vezes, ou não seria possível que numa dessas 20 vezes caísse uma outra coisa, como, por exemplo, coroa? Ou seja, esse colega com experiência em medicina baseada em evidência encontrou limitações metodológicas no experimento. E, baseado nisso, ele diz assim: as suas conclusões sugerem uma coisa, mas eu não me sinto à vontade para dizer que há evidência científica de que essa coisa seja verdade. Não, o seu experimento não me permite afirmar com tranquilidade que existe evidência científica comprovando que a moeda tem cara dos dois lados. É mais ou menos isso, guardado as devidas proporções, que está ocorrendo. Existem trabalhos científicos avaliando a hidroxicloroquina associada ou não a outros medicamentos, mas esses trabalhos têm restrições, têm limitações científicas. Eles sugerem uma coisa, mas eles não nos permitem, não nos dão subsídio para, em função das suas restrições metodológicas, eles não nos permitem afirmar que a hidroxicloroquina é o medicamento a ser utilizado. Mas qual o problema de utilizar a hidroxicloroquina mesmo na ausência dessa evidência? São alguns. O primeiro problema: nós não sabemos se ela não vai causar dano. Embora ela seja conhecida e suas reações adversas sejam muito conhecidas no tratamento de outras doenças, nós não sabemos como ela vai se comportar no paciente com a infecção pelo coronavírus, que causa uma inflamação muito grave, que acomete, na verdade, todo o sistema da pessoa, desde o sistema nervoso central até os pulmões. Outra, nós não sabemos em que momento ela deve ser utilizada. No começo, antes que o vírus, ou que o material genético do vírus desencadeie uma cascata inflamatória de citocinas que ocasiona o problema pulmonar, ou depois que a inflamação pulmonar, a dita pneumonia pelo coronavírus, já está instalada. E mais, será que a hidroxicloroquina não aumenta o risco de problemas cardíacos ou não aumenta a probabilidade, o risco de morte nesses pacientes?
E um quarto problema, se estamos convencidos que a hidroxicloroquina é o tratamento, não é necessário fazer pesquisa de outros tratamentos. E se no futuro próximo nós concluirmos que a hidroxicloroquina não aumenta a taxa de cura, não melhora esses pacientes, então, enquanto não há evidência científica conclusiva, tudo está no campo da especulação. Não quero dizer com isso que a hidroxicloroquina não deva ser usada, nem nenhum outro medicamento. Nós estamos passando um momento muito difícil. Há uma pandemia, pessoas estão morrendo. Todos os medicamentos, todos os recursos devem ser utilizados. Porém, o que eu sugiro, é que esses medicamentos sejam utilizados, todos eles, dentro de um contexto de pesquisa. Já faz meses que pessoas estão sendo acometidas por esse problema e pessoas estão morrendo. Não se pode acreditar numa evidência que apenas sugere uma coisa e considerá-la verdade absoluta e começarmos a utilizar de forma universal esse medicamento como se ele fosse a solução de todos os problemas. Ele pode vir a ser a solução, nós torcemos para que ele venha a ser a solução e eu espero que haja a publicação de um trabalho, ainda hoje, mostrando que esse ou qualquer outro medicamento é a solução de todos os problemas. Mas o fato é que, até agora, isso não ocorreu. Nesse sentido, é importante que nós mantenhamos o senso crítico, o sangue frio, de permitir que estudos sejam conduzidos no sentido de chegarmos ao mais próximo possível da verdade sobre a ação deste ou daquele medicamento no tratamento desse grave problema de saúde pública que nós estamos enfrentando. Nesse sentido, é muito importante que os artigos científicos sejam analisados com frieza, de uma forma crítica. O objetivo não é dizer que o artigo não é bom. O objetivo é encontrar evidências científicas sólidas que permitam nós fazermos alguma observação, que nos permita chegar o mais próximo da verdade. Eu espero que essa minha reflexão traga subsídios para que as pessoas reflitam sobre a importância da análise de artigos científicos e sobre a importância de avaliar, dentro de um senso crítico, dentro de um pensamento científico, todas as evidências que surgirem e surgirão a partir de agora sobre esse ou aquele tratamento da infecção pelo coronavírus. O meu nome é Marcos Conte, eu sou professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e diretor científico do Instituto de Treinamento, Ensino e Pesquisa, o ITEP. Até o próximo áudio, o próximo vídeo.